Mateus 3. João Batista pregou no deserto da Judéia, enquanto era chegada a hora de Jesus iniciar sua grande obra. Era filho do sacerdote Zacarias. Sacerdotes tinham posses e recebiam dinheiro do templo. O sacerdócio era passado de pai para filho em Israel, mas João Batista abdicou de tudo para seguir o ministério que Deus lhe deu, e viveu como nômade. A mensagem de Deus sempre deve nos levar ao arrependimento genuíno e não ao remorso. Você sabe a diferença? Remorso é a vergonha de ser descoberto em pecado e não gera mudança de comportamento positivo. Arrependimento significa mudança de mente, ou seja, é a mudança interna que reflete em uma mudança de comportamento. É um sentimento profundo de tristeza por um erro cometido, a mudança na maneira de pensar e agir, ao nos voltarmos para Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista é o cumprimento da profecia de Isaías 40, 3, anunciando que uma nova era estava chegando e no reino do céu iniquidade não entra. Fomos e seremos todos pecadores até o momento de nossa morte terrena. A diferença entre os filhos de Deus e os iníquos é que o iníquo está acostumado a pecar, não se importa com as consequências, nem tem vergonha de cometê-los, peca deliberadamente sem se importar com sua própria alma, e muito menos com Deus, agindo pelo seu próprio instinto sem qualquer ressentimento. Foi dada a autoridade por Deus a João para o batismo, e assim batizou aqueles que o procuraram com arrependimento genuíno. Fariseus eram representantes do homem comum, obedientes à lei, ostentavam sua suposta santidade, acreditando que a salvação vinha da obediência à lei, ignorando a mensagem de misericórdia de Jesus. Os saduceus eram voltados à política e aceitavam as leis escritas por Moisés, mas rejeitavam doutrinas como a ressurreição, a existência de anjos, demônios e vida eterna. Os dois eram extremamente céticos. Não foi surpresa que parte desses dois grupos não creram em Jesus. Salmo 119, versos 137 e Malaquias 3:6 diz que Deus é fiel e imutável perante a lei que criou. Então, se não se irasse com o pecador, seria infiel com sua própria lei. O pecado é a quebra da lei. A ira de Deus só pode ser desviada se houver um substituto para pagar a dívida. Jesus se ofereceu como sacrifício. Não foi a cruz que matou Jesus. Ele se entregou voluntariamente para que a ira de Deus que caísse sobre ele. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Graças a ele, não existe mais condenação para os que o seguem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quem rejeita o sangue de Cristo, terá que enfrentar sozinho a ira dele, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não seja hipócrita ao declarar arrependimento, mas demonstre sua sinceridade ao abandonar a prática do pecado. Devido à aliança feita com Abraão em Gênesis, os descendentes de Abraão acreditavam que eram justificados unicamente pela sua origem independente de suas práticas pecaminosas, mas Gálatas 3, versos 7, 8, 9 e 29 deixa claro que a descendência de Abraão são os que estão em Cristo e têm fé, e independente de sua natividade se tornam filhos de Abraão, aqueles que são dignos e imitadores de suas virtudes. João deixou claro que os privilégios do nascimento eram uma questão de pequena consequência. No verso 10, vemos que a ira de Deus será aplicada àqueles que não produzirem frutos através de uma vida santa e obediência. O verdadeiro Filho de Deus naturalmente terá frutos no decorrer de sua caminhada. Não se desespere por sinais estrondosos, fama, profissão ou mesmo sua origem. Busque conhecimento na verdadeira fonte, a Bíblia. Seja transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo, e os frutos virão inclusive no seu testemunho de vida. O batismo de João era uma expressão pública de arrependimento, mas reconhecia que não era o que poderia mudar um coração, e sim aquele que estava por vir, Jesus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem muitos tipos de fogo na Bíblia. O fogo como manifestação divina, o fogo de juízo para os ímpios, e também fogo direcionado para os filhos de Deus,
Em Isaías 6, o fogo purificou os lábios do profeta. Em Zacarias, Deus diz que seria como muro de fogo à volta de Jerusalém. O mesmo fogo que protege os filhos pode consumir o inimigo. No verso 11, João Batista está falando com aqueles que esperam ser batizados mediante a fé. Ou seja, ao sermos batizados com o Espírito Santo, e com fogo quer dizer que somos purificados, aperfeiçoados, pois passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. É parte do pacote da nossa união com Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eira é um terreno usado para limpar, secar e debulhar cereais. O trigo se refere ao povo de Deus, a palha a ímpios. A pá na mão de Deus se refere a seu poder de sondar em justiça nossos corações. Limpar a eira significa que Deus vai separar os justos dos ímpios, aplicando sua justiça lançando os ímpios no fogo. Não tinha uma norma no Antigo Testamento que exigisse que Jesus se batizasse, mas ele decidiu validar o batismo de João Batista como uma ordenança divina, usando a si mesmo como exemplo para nós, já que devemos ser imitadores de Cristo. Toda justiça quer dizer instituto ou compromisso justo. Jesus não teve pecado, mas mesmo assim passou pelo batismo. Ele estava prestes a iniciar seu grande ministério, e ser batizado pelo seu precursor João Batista mostrava sua conexão especial e também sua aprovação sobre a prática de batismo de João. Além disso, vemos nos versículos 16 e 17 que Deus declara publicamente sua aprovação a Jesus e sua nomeação ao ofício do Messias.